Se você tem forças ainda para ficar mais um instante em pé, então abra sua Bíblia nessa posição. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versos 9 a 14. Essa é mais uma parábola que o Senhor Jesus contou. Estamos chegando ao final dessa série, longa, extensa, mas muito produtiva, muito esclarecedora. E esta é a parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, a partir do versículo de número 9, que diz que Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Graças a Deus pela sua palavra, amém? Assente-se e vamos pensar no texto sagrado. E os que estão na live, os que estão nessa transmissão, que também estejam atentos, Bíblia aberta, para que também sejam edificados. Esta é uma parábola na qual você pode perceber, pela leitura, 2 homens vão ao mesmo templo, no mesmo horário, com o mesmo propósito, orar, mas que acabam com resultados diferentes. Vejam, mesmo templo, mesmo local, mesma hora, mesmo propósito, mas os resultados não foram os mesmos. Você percebeu como é fariseu? Podemos dizer que ele tem a fama de ser um religioso formal, fariseu. Um grupo que se destacava entre o povo, muito zeloso pelas tradições e a lei dos judeus, guardadores da lei de Moisés, rigorosos, zelosos, mas um zelo que, não sendo então de forma sincera, lhes traria grandes problemas, e o maior era a reprovação da parte de Deus. E tem aqui também o publicano nessa parábola que Jesus contou. Quem era o publicano? O publicano era um judeu que tinha como trabalho cobrar os impostos que eram impostos pelo Império Romano. Então ele cobrava do seu povo e dava para o Império Romano, mas dizia-se, isso é certo, que eles tiravam além do que deveriam e ficavam com uma parte para si. Então eram desonestos, eram corruptos, e a fama deles era ruim entre o seu próprio povo. Os dois judeus, com as suas ênfases e trabalhos, foram, e cada um voltou de um estado. Você percebe que o Senhor Jesus contou essa parábola lá no verso 9, para ensinar, para advertir aquelas pessoas que confiavam em si mesmos, se achavam justos, mais justos que outros, e até desprezavam os outros. Tinha um objetivo específico essa parábola de Jesus. Contudo, eu quero dizer que, além disto, esta parábola está num contexto em que Jesus falava sobre o reino de Deus. Sim, tanto no capítulo 17, quanto no capítulo 18, Jesus está tratando o seu tema mais amplo, o reino de Deus. E o reino de Deus significa já aqui, neste mundo, nesse tempo, nessa vida, ter o governo dele na vida, mas isso se estende à eternidade. Reino de Deus é um reino eterno.
Mas nem todos participam dele, nem todos querem, nem todos vão participar do reino eterno de Deus. O tema geral é este. E porque esse assunto diz respeito a nós, aqui estamos para pensar nessa parábola. Tem pessoas que acham que merecem não só estar no reino, mas um lugar de destaque no reino. Tem gente muito enganada no que se refere ao reino de Deus, o que é o reino de Deus, como se comportar, como estar nele, como entrar nele, como permanecer nele. Então devemos ter em mente que Jesus contou essa parábola nesse contexto geral do reino de Deus. A parábola, portanto, é uma ilustração, tem um ensinamento aqui muito prático. Assim como também a relação de Jesus com as crianças, que está nesse mesmo capítulo, no verso 15, assim como até mesmo o anúncio da ressurreição, da morte e ressurreição dele, que também está nesse capítulo, e a cura do cego de Jericó, que está no final desse capítulo, também fazem menção de aspectos do reino de Deus. Mas estamos nos prendendo mais nas parábolas, e vamos nos prender um pouco nessa parábola, mas também aplicar o contexto geral desse texto, desse capítulo para nós. Ao contar a parábola, Jesus alerta quanto a se confiar na própria justiça e esperar entrar no reino de Deus. Muito cuidado com a autossuficiência, a autojustificação, a autoexaltação. Isso é um impedimento para se entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus não entram pura e simplesmente religiosos. Não entram aqueles que se acham muito perfeitos e merecedores. No reino de Deus entram pessoas que se quebrantam, que reconhecem suas condições de pecadores e que olham para Jesus. Eis aqui então os contrastes, mais uma vez, só para ficar isso bem nítido, os contrastes. O fariseu, um religioso, formal, ele diz inclusive que ele jejua 2 vezes por semana. Sabe que a lei exigia que se jejuasse apenas um dia no ano? Era o dia da expiação. Lemos isso dias atrás, lá no texto de Números, que também está em Levítico. Só um dia era exigido no ano, o dia da expiação. Esse fariseu está dizendo, eu jejuo 2 vezes. Os fariseus faziam assim também. Ele, esse religioso, exigente consigo mesmo, ele confia na sua justiça própria, nos seus méritos, ele ora a Deus. Mas sei lá se ele ora mesmo. Pelo texto a gente descobre que ele não orava a Deus. Ele orava para si mesmo, ele falava consigo mesmo, ele não faz um pedido a Deus, ele só menciona, ele só discursa de si para si mesmo, e por isso ele é reprovado. Você prestou atenção no texto? No verso 11, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Que coisa! Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais. Ele não está pedindo. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Você percebe que ele está falando para o publicano que está ali, que era um cobrador de impostos, tinha a fama de ser um roubador, injusto. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que ganho. Ele está fazendo uma oração para Deus ou está se autoelogiando? A atitude dele, de fato, é muito esclarecedora nessa parábola em que Jesus está falando, olha, essa confiança em si mesmo, achando que se merece de Deus, entrada no reino dele e as mais escolhidas bênçãos. Toda bênção de Deus, as bênçãos sejam as comuns, vamos chamar assim, e as especiais, todas elas são graça de Deus, bondade dele. Mas, no contraste, temos que olhar para o publicano. A fama dele é ruim. Os fariseus e muitos do povo colocavam um publicano no nível moral dos beberrões e das prostitutas.
Se olharmos lá no capítulo 7, o verso 34, Jesus recebe uma crítica a esse mestre de vocês, esse Jesus. Ele come com gente pecadora, senta-se à mesa com eles, ele se junta aos ladrões, aos roubadores, aos beberrões. A fama deste homem não era boa. Assim como Jesus foi chamado de um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, esse homem, ele é assim, visto de uma forma geral. Os fariseus, os religiosos, zelosos, eles olhavam para os outros com muito preconceito e com uma imagem de si muito elevada, como se também não fossem pecadores, não tivessem outros tipos de pecados. Mas o publicano, mesmo com essa fama, talvez cansado de ser discriminado, talvez vaiado, talvez muitos reclamavam dele, o xingavam. O que ele faz? Lá no templo, no mesmo lugar, na mesma hora, ou era 9 horas da manhã, ou era 3 horas da tarde, a hora do sacrifício, em que as pessoas iam ao templo, lá era oferecido um cordeiro, e lá o sacerdote pegava aquele animal, o cordeiro, pegava o seu sangue, entrava então no santuário, e os adoradores ficavam do lado de fora, no pátio, e o sacerdote lá dentro levava o incenso e levava o sangue para ser aspergido. E o incenso é muitas vezes comparado às orações, assim como a fumaça sobe, as orações dos servos de Deus sobem e Deus as recebe como algo agradável. Mas a oração do fariseu certamente cheirava mal, nem subiu, ficou apenas no coração dele. Mas o publicano, com todos os seus problemas, batia no peito e ele dizia: "Sê propício a mim", ou "tem pena de mim". As versões mais antigas e conservadoras dizem "ser propício", que traz a ideia do propiciatório, o lugar onde Deus ali falava com o seu servo, o sumo sacerdote, dava orientação e recebia, portanto, o incenso, as orações intercessórias do sacerdote. Ser propício, tem pena de mim. E ele disse: sou pecador. Sou pecador. A diferença é gritante entre uma oração e outra. O contraste é bem nítido nesse texto, vocês perceberam, né? Por que as suas orações tiveram resultados diferentes? Mais uma vez, só aprofundando, o fariseu, ele não orou, ele discursou. Discursou para si, elogiou as suas virtudes para ele mesmo. Ele foi informar a Deus, diz um escritor, do tão grande homem que ele era. Tipo assim: ó Senhor, o Senhor está vendo que eu sou um grande homem, né? Eu mereço estar no teu reino. Olha que grande homem que eu sou. Como se Deus fosse se impressionar com qualquer coisa, né? O fariseu teve a sua oração rejeitada porque, na verdade, ele não orou. Ele aplaudia a si. E um famoso pregador e comentarista diz: ele fez cócegas no seu ego. E não passou disso. A sua oração não se dirigia a Deus. O verso 11 é claro, deixe-me repetir: orava de si para si mesmo. A sua oração estava fora dos princípios de Deus. Como assim? A posição, ele se colocou numa posição para ser visto. Ora, era a hora do templo cheio. Ele se colocou em pé, não sei a que distância do altar do sacrifício, mas ele se colocou de pé e provavelmente ele falava isso em voz alta, porque era o costume dos fariseus. E Jesus, em outra ocasião, chegou até a criticá-los e a reprová-los, dizer: olha, se a questão é ser visto e ouvido pelos homens, já recebeu a recompensa. A posição dele não era adequada, é para estar à vista de todos, não à vista de Deus. Suas palavras, as palavras desse fariseu, elogiavam o seu ego, a si mesmo. Parece até que ele se colocou em igualdade com Deus, parecendo ser perfeito. A intenção dele demonstrou que essa oração dele estava fora dos princípios.
Sua intenção era ser reparado. Era a hora de muita gente estar ali. Ele entrou no templo sem amor a Deus e sem amor e respeito ao seu próximo, porque ele menospreza nas suas palavras como esse publicano. Inclusive, palavras indiretas, roubador, injusto, nas palavras dele, talvez para humilhar o outro. A intenção dele não era de amor a Deus, nem amor ao próximo, demonstrar isso, mas apenas cheio de elogios a si mesmo. Suas palavras não eram uma oração. Ele estava orando fora dos princípios, porque ele orava baseado não na misericórdia de Deus, mas na sua confiança própria. Exaltava-se e humilhava o outro. Já o publicano, por que a oração dele foi ouvida? Se ele era de fato alguém reprovado moralmente, reprovado nas suas ações, acontece que quando o pecador assim se admite e suplica com o coração quebrantado e arrependido o perdão, a graça de Deus lhe alcança. Um escritor mencionou acerca desses dois, falando de o seguinte: um sistema religioso corrompido é desprezado por Deus. Assim era a forma de exercer a fé dos fariseus. Era um sistema religioso corrompido, e Deus despreza isso, mesmo sendo um sistema religioso, com orações, sacrifícios e uma série de coisas. No entanto, o pior pecador, sinceramente arrependido, alcançará a graça de Deus, porque arrependeu-se e suplicou o perdão de Deus. A grande diferença está aqui, meus queridos irmãos. A oração do publicano foi aceita, porque a sua posição foi genuína, foi a de um necessitado, porque a sua oração foi pessoal, ele falou dele, então somente dele, sem fazer comparações, como o outro fez, porque a sua oração foi humilde, reconheceu o seu pecado e confessou. A sua oração revelou ser a de um coração verdadeiramente quebrantado. E a sua oração foi profunda, mesmo em poucas palavras, foi profunda. Apenas uma expressão que tem um aspecto exterior. Ele batia no peito. Sabe por quê? Acredito eu, que se ele não tinha total consciência disso, porque ouviu Jesus falar, mas lá no fundo o Espírito Santo tocava, dizendo, porque é do coração do homem que procedem todo tipo de perversidade, de pecaminosidade, de desejo impuro e etc. Ele batia no peito e orava: sê propício a mim, tem pena de mim, sou pecador. E o coração é a fonte dos pecados, mas esse coração, quando está cansado ou convencido, e quando ele se quebranta e pede perdão de Deus, ele acha a graça perdoadora de Deus. Vejam detalhes dessa parábola e das atitudes deles, mas o que nos interessa bastante são as lições práticas para nós desta parábola e acerca do reino de Deus. Aí permita-me destacar o seguinte: primeiro, devemos abandonar nossa arrogância, queridos, de achar que merecemos entrar no reino de Deus por nossas virtudes e por nosso mérito. Isso é arrogância, isso é diminuir a obra de Jesus, talvez até anulá-la. Cuidado com a arrogância. O tempo de cristão, o tempo de batismo, a porção grande de dízimos. Cuidado com a posição. Não tenhamos arrogância por fazermos essas coisas, mas façamos tudo isso como um grande privilégio de corresponder com a graça de Deus que nos alcançou. O fariseu agradeceu a Deus pelo que ele era, não pelo que Deus é. Você pode perceber? Ela agradeceu por ele. Mas quando o adorador se apresenta diante de Deus, normalmente nós elogiamos a Deus. Na verdade, o culto é para Ele. Está aí uma dica para você orar com bastante proveito. Elogie a Deus, comece a sua oração elogiando a Deus, falando dele. Não tem nenhum problema você falar de você,
Mas quando você falar de você, dê prioridade, ó Deus, ajude em minhas fraquezas, ó Deus, perdoa os meus pecados, ó Deus, usa-me, ó Deus, aperfeiçoa-me. Use as palavras certas com o propósito certo. Esta parábola, dentro desse contexto em que Jesus fala do reino, nos dá também a lição de que devemos entregar a justiça própria como um nada diante de Deus. Dizer, Senhor, eu não mereço nada, tudo que eu tenho feito, de fato, eu faço pela força do Senhor. Em uma das parábolas, o Senhor Jesus disse, olha, se fizermos tudo o que nos foi mandado, devemos dizer, olha, somos servos inúteis, só fizemos o que nos foi mandado. É nossa obrigação obedecer a Deus. Claro que não vamos fazer de má vontade por obrigação, mas é nossa obrigação. O propósito de Deus em nos criar é para que permaneçamos assim, no centro da vontade dEle, testemunhando para as pessoas deste mundo, do nosso tempo, que existe um só Deus que nos salva em Cristo Jesus, porque nos ama, mesmo pecadores. Deve ser uma alegria trabalhar no reino, ser voluntário no reino, ser servo no reino, porque o reino deve crescer. Essa é a vontade de Deus, porque o reino cresce com pessoas que se arrependem e confessam a Jesus. E a nossa maior alegria deve ser trabalhar intensamente, de preferência até sem desejar ser visto, mas para que vidas sejam abençoadas e salvas. Sim, queridos, nada de entregar justiça própria como mérito, mas dizer, a minha justiça não é nada, mas a justiça de Jesus em minha vida é o que me importa e me move a adorar e a servir. Veja que aquele publicano de má fama, ele nem olhava para o céu. Ele sentia sua indignidade de estar ali, de estar na presença de Deus. Ele somente fez aquela oração que você já deve ter decorado. Sê propício a mim, pecador. Sou pecador, tem misericórdia de mim. Você tem orado assim? Também nós podemos dizer e destacar como lição que nós devemos receber o reino como uma criança. Agora, já é o que vem depois da parábola. Porque a parábola diz que antes da parábola, Jesus também contou uma parábola. Ele estava numa sequência de ensinamento, assim como havia contado a parábola do juiz iníquo, que vimos semana passada, e da viúva persistente. Agora ele conta a parábola do fariseu também, e na sequência ele continua falando acerca do reino. Então nós aprendemos que devemos receber o reino como uma criança, semelhantes a elas. Nos versos 15 a 17 é o famoso texto que traziam também as crianças a Jesus, para que eles as abençoassem. E tem gente que acha que criança não é valorizada. Naquele tempo eles achavam que as crianças não eram importantes. E me parece que essa foi a única ocasião em que Jesus repreendeu muito fortemente os seus discípulos, porque eles estavam sendo um estorvo, achando que Jesus não se interessava pelas crianças, e as pessoas poderiam ter uma compreensão errada de Jesus, agindo assim. Os discípulos dele não deixam nós levarmos as crianças, então as crianças não são importantes para Jesus, e Jesus repreendeu, não, deixem vir, as crianças são importantes, e elas são um exemplo, são mestres para nós, porque o Senhor Jesus colocou uma criança no meio e disse, olha, vocês têm que ser como uma criança, senão não podem entrar, não podem receber a entrada no reino de Deus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, é o verso 17. O reino de Deus é o assunto aqui. E tem gente que, para entrar no reino, elogia-se, coloca os seus méritos, e Jesus está dizendo, não. A referência é como uma criança, com simplicidade, com humildade, com sinceridade, com atitude de dependência, coisa que não foi vista no fariseu que orou naquela parábola que Jesus contou. A parábola pode ter sido até uma cena que Jesus viu, e ele utilizou e contou aqui, nesse contexto. Ele estava rodeado de fariseus, era a hora do culto da tarde ou da manhã, era a hora em que eles estavam ali, e certamente Jesus contou isso para os fariseus ouvirem. Temos que entender
que temos que ser como crianças para receber o reino de Deus. O Senhor quer que estejamos no seu reino, mas a gente não entra do nosso jeito, tem que ser do jeito de Jesus. Também quero destacar que não devemos confiar nas riquezas, mas empregar a riqueza no reino e usar toda a riqueza no reino. Não quer dizer que não podemos também desfrutar do fruto do nosso trabalho. Aqui o que o Senhor Jesus está dizendo, na sequência, naquele encontro com o jovem rico, e diz que no verso 18, certo homem de destaque, ou seja, era um homem, aqui não é um jovem, ou outra ocasião foi um jovem rico, foi procurar Jesus, aqui é um homem de destaque, perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Em outras palavras, que farei para entrar no reino de Deus e eternamente estar no reino de Deus? Era um homem de destaque, tinha posição, mas também tinha riqueza. Posição e riqueza, duas coisas que eram vantagens para ele. Ele se interessa pela vida eterna, pelo reino. Ok, ótimo. Mas o Senhor Jesus, ele então vai inquirindo com ele, porque o Senhor Jesus leu o coração e sabia que o grande problema daquele homem, que quer o reino de Deus, mas ele tem uma outra divindade no coração dele, que era a sua riqueza, sua posse e sua posição. Você me chama de bom? Não que Jesus esteja negando a virtude e o caráter dele, mas está dizendo, você me conhece verdadeiramente, você está me chamando de bom, mas você crê em mim como o Messias, o Salvador? E provou na atitude dele que não cria, porque deixou Jesus e seguiu com a sua riqueza. Veja que Jesus continua a falar do reino de Deus, e ele está dizendo que um rico que não teme a Deus, ele tem um grande obstáculo. Dificilmente Jesus disse depois para os discípulos, um rico vai entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Porque o quanto as pessoas se apegam ao poder e à riqueza. O homem rico, nos versos 18 a 23, tem esse encontro que Jesus faz uma pergunta genuína, que todos devem se preocupar em fazer, como entrar no reino de Deus, ou como obter a vida eterna. Na verdade, a gente não obtém, a gente recebe. A gente não compra a entrada, a gente recebe pela graça, depois de fé e arrependimento. Arrependimento de pecados e fé em Jesus. Esse homem rico era uma pessoa que também confiava em suas virtudes e obras. No verso 21, quando o Senhor Jesus lhe pergunta, mas você conhece os mandamentos? Jesus diz 5. Sim. Eu tenho buscado observar isso desde a minha juventude. Um homem que confiava nele, nas virtudes dele, nas obras dele. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele confiava muito nele, nas virtudes dele, nas obras dele, mas ele amava a sua riqueza e a sua posição, mais do que a Deus e o reino de Deus. Por isso ele saiu, foi embora. Ele foi embora triste. Ele seguiu o seu caminho. Jesus fez um desafio. Abandone esse seu Deus que você guarda no seu coração, que é a sua riqueza e a sua posição. Dê o dinheiro aos pobres. Ou seja, quem faz isso está, de alguma forma, trabalhando um princípio do reino de Deus. Use a sua riqueza para o reino, para abençoar pessoas. Depois você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me, diz aí o verso 22. Mas ouvindo as palavras de Jesus, ficou muito, muito triste, porque ele era riquíssimo. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que é um perigo as pessoas amarem a riqueza, costuma ser um impedimento para as pessoas não entrarem no reino, não crerem em Jesus, não valorizarem a igreja. Ele amava a sua riqueza e posição, mais do que a Deus. Aqui fica um alerta, que cabe a nós também. Não tem ninguém riquíssimo aqui financeiramente falando, né? Mas fica um alerta, que a profissão e o ganho para o sustento podem nos fazer negligenciar a adoração. Talvez essa fosse a culpa do publicano que entrou para orar e batia no peito. Talvez fosse essa a culpa dele. Só se preocupava em fazer o seu trabalho, cobrar bastante imposto, ficar com uma parte,
desfrutar do fruto do seu trabalho, da sua riqueza e negligenciando a adoração. Talvez, só conjectura, talvez ele estivesse meses e meses sem ir à hora da oração, à hora do sacrifício. Talvez anos. Talvez ele não tivesse tirado tempo para a oração e adoração. Alguma coisa aconteceu e ele então foi lá confessar-se diante de Deus e dizer que ele era um miserável pecador. Mas fica alerta, queridos. Hoje, o mercado de trabalho está muito difícil, competitivo. Difícil manter o seu trabalho e ser ali valorizado. Por isso, uma dedicação grande. Não tem nenhum problema, mas cuidado com a dose. Porque a profissão e o ganho do sustento podem fazer você negligenciar a adoração. Fica esse alerta para que pensemos, cada um faça o seu autoexame. Mas também outra lição, quem prioriza o reino recebe surpreendentemente bênçãos nesta vida, nesta era, bênçãos preciosas e no fim a vida eterna. Sim, porque no verso 30, o Senhor Jesus, ele termina essa parte. Na verdade, no verso 29, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, na presente era, nesta vida, muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Priorizar o reino de Deus é ser abençoado já. Quem passa por um processo de transformação, de conversão, muitas vezes é abandonado pelos antigos amigos, porque não participa das mesmas coisas, não tem mais os mesmos valores, não frequenta os mesmos ambientes, que muitas vezes eram nocivos. Mas aí, perde-se muitos amigos, mas ganha-se uma grande família na face da terra. Na minha juventude aconteceu isso. Não tinha muitos amigos, mas quando eu me firmei na fé em Jesus, fiz aliança, não frequentava mais os programas, que não eram nem tão ruins assim, mas chocavam, inclusive os horários. Quando eu me vi com os olhos abertos, eu estava no meio de uma grande família, angariando e recebendo da parte de Deus grandes amigos, que mesmo à distância são amigos até hoje. E ao longo da caminhada percebi que há uma grande família, da qual eu faço parte, a família de Deus. Quem prioriza o reino de Deus vai receber isso como bênção. Amizades, amigos, encorajamento. Não foi bom estar no chá das mulheres? Eu estava ali, eu não estava de intruso, porque eu me inscrevi e fui aceito, né? Mas como estava bom ali o ambiente, mesmo calor, mas que coisa boa estar onde a palavra de Deus é mencionada, onde o amor é ali visto, num gesto, num enfeite, num carinho, num mimo. Um ambiente agradável, sem preconceito, sem discriminação. Isso é reino de Deus. Então, quem prioriza o reino é muito abençoado já aqui. Não é só a vida eterna, como se isso fosse uma coisa pequena, não é. É a principal coisa. Mas o reino de Deus já está aqui, já estabelecido no coração de quem recebe Jesus. E esse reino vai ser, então, pleno na eternidade. E Jesus nos dá a garantia disso. Porque, na sequência, ele fala da sua morte e ressurreição. Ele vai dizer, eu garanto isso. A vida eterna, eu garanto. Tanto é, olha, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. E vocês testemunharão isso. E eu garanto, porque depois ele cura o cego de nascença. Ele mostra o seu poder e a sua autoridade. Então, se Jesus consegue curar um cego de nascença, se ele ressuscita mortos, se ele mesmo se deixa crucificar e ser sepultado e ele ressuscita, então ele dá provas de que ele de fato garante a vida eterna para quem crê nele. Basta os méritos de Jesus, a justiça dele, jamais a nossa ou qualquer coisa que nós possamos imaginar em fazer. Nunca compraremos entrada no reino dos céus. Não devemos, então, nos apresentar arrogantes diante de Deus com os nossos méritos, mas como servos e filhos agradecidos, porque o Senhor nos fez
filhos dele em Cristo Jesus, devemos nos apresentar a ele dispostos a servir em seu reino e a glorificá-lo. Na aplicação final dessa mensagem, que não se prendeu à parábola, mas nos prendemos ali no todo o contexto, eu quero destacar essas últimas coisas. Primeiro, entreguemos toda a arrogância e o orgulho ali no altar de Deus e digamos: Senhor, queima isso tudo, e sejamos como crianças. Tenhamos a atitude de crianças, nos apresentemos diante de Deus como crianças, diante do Senhor como crianças. Dificilmente uma criança vai ser uma criança que vai se vangloriar às outras, né? Isso acontece. Se ele for criado por uma mãe como aquela mãe lá do seriado do Chaves, Dona Florinda, um mimado, né? Ele vai se gabar. Aquilo é uma ficção, mas que ilustra alguma situação. Mas, de uma forma geral, e a expressão que é utilizada aqui para as crianças, são as crianças pequenininhas, que não têm esse orgulho já exacerbado, porque o pecado ainda não se manifestou de uma maneira intensa. Jesus utiliza aquelas crianças, as pequeninas, aquelas que estão aprendendo a falar e a andar, já podem brincar, mas não têm malícia ainda desenvolvida. Sim, queridos, deixemos toda a arrogância e o orgulho, e sejamos como crianças diante do Senhor, dependentes dEle, humildes, sinceras. Outra coisa prática para você: admitamos a nossa fraqueza e finitude e deixemos-nos ser curados por Jesus no nosso coração. Uma coisa é a enfermidade física no corpo ou na mente, outra coisa é na sede das nossas emoções e das nossas decisões. Nós precisamos ser curados por Jesus, é no coração. Ele tem poder para curar o físico, mas que adianta um corpo saudável, curado, mas um coração estranho, rebelde, cheio de desejos impuros? Sim, queridos, é melhor admitirmos a nossa fraqueza e dependência de Deus, nossa finitude, e permitir que Deus cure o nosso coração. Se você ainda não fez isso, precisa fazer o quanto antes. Mas também quero mencionar, o reino de Deus deve ser nosso alvo e a nossa maior motivação. A carreira é importante, a família é importante, o casamento é importante, mas, queridos, o reino de Deus, porque Ele é eterno. O casamento chega ao fim, melhor que ele chegue ao fim, pela morte, e até que a morte os separe, mas depois da morte tem a vida com o Senhor, ou não. É a nossa maior motivação. A carreira, chega um dia que a carreira vai se encerrar, ou chega a aposentadoria, ou a profissão não tem mais espaço. Vocês estão percebendo que algumas profissões estão acabando? Estamos numa época diferente, de uma transição. Dias atrás eu mencionei, permitam-me falar de novo, sei de alguns lugares na nossa cidade em que há vagas de emprego, mas são empregos que as pessoas não querem. É uma ajudante de cozinha, é um servente, é uma ajudante disso, é um ajudante daquilo, ganhar pouco. Algumas profissões, inclusive, estão sumindo. Eu tive 2 tios, um legítimo e emprestado, que eles eram sapateiros. Eu gostava de ir lá, ficava admirado com a habilidade daqueles homens. Do nada, faziam lá um sapato, uma bota, utilizavam até assolado pneu, né? Faziam coisas assim, que eu fiquei impressionado. Como podem fazer isso? Que habilidade! Parece que nós estamos vivendo os últimos dias de sapateiros. As profissões acabam, ou elas não são mais importantes. Então, não vivamos só em função da vida profissional, tem a eternidade. Não vivamos só para alcançar uma posição. A posição pode ser perdida. Outros podem tomar o lugar. Ou pode haver uma queda moral. Mas, queridos, a posição em Cristo Jesus, ela é garantida pelo próprio Deus. O reino de Deus é poder, é amor, é perdão, é eterno, é invencível. Por que não valorizar e deixar-se gastar, e gastar as suas coisas no reino de Deus? Deus
nos dá a entrada nesse reino, é um presente, é uma graça dele, mas isso requer entrega. Assim como Deus entregou o seu Filho, assim como o Filho, Jesus, entregou sua vida para morrer, assim também temos que estar dispostos a entregar o que somos e temos, porque o reino é maravilhoso. Também quero dizer, tire tempo para orar. Volto a dizer, acho que oramos pouco. Tire tempo para orar. Não abra mão de ter esse momento com o Senhor. Não é um rito, não é uma coisa forçada, é uma coisa desejada, espontânea, que você entende que é uma necessidade, é um prazer. Tire tempo para orar. Afinal, a esperança do reino requer paciência, porque o reino estabelecer-se-á no futuro quando Deus quiser. Mas já é uma realidade no seu coração, e você orando, você já está participando das coisas do reino. Então, a oração alimenta essa esperança e essa paciência. A oração nos leva à paciência da espera. Quando você ora, você está acalmando o seu coração, e você está dizendo, Senhor, eu estou esperando no Senhor, minha fé está no Senhor, e enquanto eu espero, eis-me aqui, dispõe de mim. Então não negligencie a oração. Também quero dizer que a oração nos reposiciona diante de Deus e dos homens. A oração sincera. 2 homens oravam, vimos na parábola. Um foi rejeitado, o outro foi recebido. A oração verdadeiramente nos reposiciona diante de Deus. A oração sincera nos coloca diante de Deus como inteiramente dependentes da graça dele. Somos pecadores, mas Deus nos perdoa e aceita em Cristo Jesus quando quebrantados. Então, posicione-se diante de Deus, a oração vai reposicionar, vai colocar você no seu devido lugar, quando você entende, de fato, o reino de Deus e como se entra nele. Despoje toda arrogância e orgulho espiritual para servir a Deus e ao reino dele com simplicidade e humildade, como uma criança. E termino dizendo, trate a riqueza como serva, trate os bens materiais como instrumento, serva do reino e instrumento para promover o reino de Deus, e não viva em função de ganhar dinheiro e gastar egoisticamente. Que você ajuste a sua relação com a sua vida profissional e com o dinheiro e as posses, e que você seja visto com Deus, por Deus, como de fato um servo fiel. E se você for fiel no pouco, Deus poderá você colocar no muito, porque Ele está vendo que no muito você vai ser uma bênção maior, porque você sabe lidar com a posição e com a riqueza. Então, termino dizendo, coroe a Jesus em seu coração e assuma um compromisso real com Ele e com o reino dele. Eis as lições acerca do reino, ilustrado com mais uma parábola que Jesus contou. Que a sua resposta seja pronta, agora, sincera, e que o Senhor abençoe grandemente na sua decisão. Convido você à oração nesta hora. Ao fechar os olhos, imagine a cena novamente, daqueles 2 homens na parábola. Você sinceramente se identificaria com qual dos 2? Seja qual for a sua resposta, é a sua oração agora pessoal diante de Deus que vai fazer toda a diferença. Claro que ninguém quer ser como um religioso, formal, arrogante. Claro que você quer ser como aquele que quebrantou-se. Claro que você não quer, em algum momento, chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu sou um imoral. Claro que você não quer estar nessa posição e desejo, sinceramente, que ninguém esteja. Mas uma coisa é certa, diante de Deus, quebrantados, precisamos continuar a orar. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, ajuda-me na minha fraqueza. Quem sabe dizer, Senhor, liberta-me de uma ilusão. Senhor, liberta-me dessa extrema preocupação com o trabalho, com dinheiro, com profissão. Dispõe de mim, essa é a melhor parte da oração. Senhor,
usa-me o que tenho e o que eu sou, para que o teu reino cresça. Senhor, abençoe cada um que nesse momento se apresenta em resposta a Ti com a sua oração pessoal. Senhor, liberta aquele que, ouvindo essa mensagem, está então agora reconhecendo falhas e erros, vivendo com um propósito diferente, talvez muito fortalecido na sua virtude moral. Faz-nos ver claramente nossa condição de pecadores que levou Jesus à cruz. Todos temos uma participação grande no sacrifício de Jesus. Senhor, perdoe os nossos pecados. Fortalece-nos na fé e na perseverança. E enquanto trabalhamos, que o Senhor nos dê a paciência para suportar a oposição do mundo e do maligno. Que o Senhor nos ache fiéis e comprometidos, servindo no teu reino. Senhor, eis-nos aqui para fazer a tua vontade. Jesus é o nosso Rei, o coroamos em nosso coração. Que o Senhor se agrade de nós, hoje e sempre, porque oramos com toda a fé na obra e nos méritos e no nome de Jesus. Amém.